Estamos no mês das mães e um dos temas que mais afligem as mulheres é a menopausa, principalmente no que se refere ao emagrecimento. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a nutricionista Jéssica Santos. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, fico muito feliz em poder tratar sobre um tema muito relevante para nós mulheres. Com certeza. Jéssica, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a menopausa. Pronto, hoje, principalmente a gente tem muita dificuldade em entender porque as pessoas confundem o climatério e menopausa. Exatamente. Então, o climatério antecede aí a menopausa, que a menopausa é realmente a falta de produção dos hormônios, progesterona e estrogênio, As mulheres acabam aí que com o tempo, eu brinco sempre com minhas pacientes em consultório, eu digo, somos uma máquina e com o tempo vai se desgastando, os processos hormonais acabam modificando. Sim. E com eles alguns deixam de ser produzidos. É nosso ciclo, O ciclo da vida, o processo de reprodução e depois não estamos mais aptos para reproduzir. Exatamente, é justamente nesse período em que a mulher para de menstruar, não é isso? Isso mesmo. E por que o emagrecimento se torna mais difícil nesse período, Jéssica? Sabemos que os hormônios, eles são transportes, E nessa fase ocorre diversos desequilíbrios hormonais. E com isso, só para tu ter ideia, nessa fase da menopausa, bastou a gente respirar, engordamos de 3 a 5 quilos. Jesus. Isso porque os hormônios acabam facilitando o acúmulo de gordura e principalmente na região abdominal. Que é a que mais incomoda, né? Mas é possível perder peso durante a menopausa? Sim, e é importante lembrar que o nosso tratamento ele deve anteceder a falta da menstruação. Não vamos esperar sim chegar na menopausa, mas se somos sedentárias, É o estilo de vida que levamos, o tipo de alimentação conta muito. Então, praticar exercício e manter uma alimentação equilibrada. Porém, para as mulheres que foram pegas de surpresa, até porque a gente sabe que pode acontecer a menopausa precoce aí, Podemos sim tratar, diminuir os impactos que a menopausa traz. Uma delas realmente é o ganho de peso, o excesso de gordura, aumentando assim alguns nutrientes, algumas vitaminas e modulando alguns hormônios a partir de alguns alimentos importantes. Certo. Você falou em que algumas mulheres realmente acontece da menopausa vir precocemente. Mas qual é a idade que geralmente a idade normal em que as mulheres começam a apresentar os sintomas da menopausa? Os primeiros sintomas entre 45 a 55 anos, mas aí a partir dos 40 já falamos que temos a menopausa precoce, Então existem algumas mulheres que a partir dos 40 anos já tendem a ter alguns sintomas como baixa da libido, esse ganho de peso sem realmente falar assim, não mudei nada no meu estilo de vida, estou ganhando peso, cansaço, fadiga, ansiedade, dificuldade do sono, E diversos outros que acabam impactando. A gente ouve muito falar sobre aquele calor, que as pessoas chamam de fogaço e tal, que as mulheres sentem, mas tem todos esses outros sintomas que também podem ser da menopausa, né? Sim, e inclusive muitas das mulheres nem imaginam, que pode estar realmente com a menopausa precoce por causa que não entende sobre esses sintomas, só se apega mesmo a esse calorão aí, Principalmente no dormir, a mudança de estado e tem a ver com a mudança de temperatura corporal, então hora sente calor, hora sente frio, então isso é muito desconfortável, mas ainda os outros, inclusive pensamento de tristeza, que a gente fala, que as pessoas se sentem um pouco depressivas, Aquela falta de disposição, a libido, então as mulheres falam, meu Deus, baixa a libido, só acha que é baixa da testosterona, mas não entende que pode ser também baixa desses hormônios. Falar em hormônio, muitos médicos recomendam para algumas mulheres a reposição hormonal. Essa reposição, ela pode afetar de alguma forma no ganho de peso, Jéssica? A reposição hormonal, Então a gente costuma dizer que é a cerejinha do bolo. Porém, precisa realmente o médico identificar a ausência, qual a carência. As mulheres simplesmente acreditam que nessa fase só deve repor testosterona, porque se preocupam mais com a baixa da libido, mas não. Existe essa questão dos hormônios progesterona, o estrogênio, que deve sim ser feita pelo profissional habilitado e que vai ajudar sim. Precisamos realmente avaliar a condição, o período que se está e as doses para que a gente
continue aí com o processo do organismo funcionar muito bem e evitar todos esses desconfortos, né? E sintomas. E deixando claro que a reposição tem que ser indicada pelo médico, não é isso? Isso mesmo, pelo médico endócrino. E aí, claro que tem encaminhamento da ginecologista, né? Nós mulheres passamos um período sendo acompanhada, né? Ou semestral, ou anual. E é importante, né? Principalmente as mulheres que usaram método contraceptivo, né? Todo esse processo conta muito para a reposição. E com relação à alimentação, existem alimentos que podem contribuir ou atrapalhar no ganho ou perda de peso durante a menopausa? Sem sombra de dúvidas, né? Então, assim, temos o que a gente costuma falar o tempo inteiro. O metabolismo fica lento. Então, assim, nosso corpo, ele tende a nos proteger e a partir do momento que tem algo que está em desequilíbrio, quando acontece aí os hormônios, ele vai tentar nos poupar. Sim. Então, o metabolismo começa a trabalhar mais devagar. E com isso, se a gente consome alimentos ricos em calorias, os açúcares, né, frituras, os industrializados, com certeza vamos ganhar um peso assim exagerado. Então, precisamos fazer o inverso. Mais frutas, verduras, legumes, né? Parece clichê, mas no consultório, quando eu pergunto qual foi a última vez que consumiu fruta, ninguém consegue lembrar, né? Hoje a gente precisa consumir entre 20 a 40 porções por semana. Então, se a gente já faz os lanches, né? Que a gente consegue consumir 2 frutas. Se a gente almoça todo dia com a saladinha, à noite a gente consegue incluir alguns legumes. Então, é muito importante para que a gente disponibilize vitaminas e minerais que vão ajudar o organismo a funcionar corretamente e evitar que esse metabolismo fique lento. E, é claro, aumentar o gasto de energia, como praticando atividade física, né? Eu digo sempre, se somos sedentárias, uma caminhada já vai ativar, vai aumentando a frequência, né, de 3 para 5 vezes na semana, né, e intensificando. Para a mulher, algumas mulheres não gostam, mas a musculação realmente tem um papel fundamental. E a atividade física, ela ajuda a acelerar esse metabolismo ou não tem o que fazer? Ele vai ficar lento mesmo e Não, ajuda sim, porque a gente aumenta, né, a termogênese corporal, faz com que o nosso corpo acelere, sem contar que a gente estimula a produção dos músculos, né? Já que a gente já tem baixa da massa muscular. Então vai evitar que a gente tenha aquele tônus flácido, vai ajudar bastante, sim. Maravilha. Tem alguma dieta específica, Jéssica, para as mulheres que estão na menopausa? Sim, sim. Né? Então a gente precisa trabalhar com uma alimentação. Eu digo que quando a gente tem um estilo de vida, né, que a gente já não come de forma regradinha e a gente muda quando a gente consome um excesso de carboidrato, a gente já passa a ter uma estratégia low carb. É uma estratégia nutricional que eu gosto muito, né? Às vezes, avaliando os exames, a gente precisa também ter um controle, um equilíbrio, mas adicionar as gorduras, que ela tem ponto positivo, já que nessa fase a gente tem esse excesso de gordura, e aí a gente trabalhar também, importantíssimo, alimentos anti-inflamatório e antioxidante. E aí os antioxidantes a gente tem licopeno, né, resveratrol, né, coenzima Q10, que vai evitar esse processo inflamatório, já que está tudo desregulado. Então os antioxidantes são papel fundamental nesse período. E em quais alimentos esses antioxidantes estão presentes? Eu costumo dizer, principalmente aqueles vermelhos escuros que amamos, morango. Não é à toa que a amora ficou famosinha nessa parte, né? A amora, a gente tem a melancia, a beterraba, os alimentos que tem beta-caroteno, cenoura, abóbora, né? A gente tem a vitamina E, então hoje o ômega. O ômega é fantástico, né? O ômega 3, que além da reposição via oral, pelo próprio suplemento, a gente tem nas sementes oleaginosas. Então, linhaça, a semente de chia, a castanha do Pará, né? E é claro, tentar encontrar o equilíbrio. Sabemos que também que nesse período, pelo metabolismo lento, desequilíbrio da alimentação, algumas mulheres cursam com aumento do colesterol. Então a gente não vai sair consumindo tudo que é gordura, precisamos identificar e aí sim o corpo vai responder de forma positiva. Eu tenho pacientes que chegaram ao consultório com 60 anos e uma das questões que mais incomodava é que todo mundo dizia que ela não ia conseguir perder peso. Não, já passou da menopausa, já está na idade que o metabolismo é super lento e hoje já reduziu, né, aí 7 quilos e bem, praticando exercício, porque também a gente não precisa ficar magro, é uma fase que é flacidez, né? A gente precisa ter cuidado e aí a gente tem resultados positivos no consultório. Maravilha. Agora eu queria, para encerrar, que você desse um recado para as mulheres que estão chegando ou que estão passando por esse período da menopausa.
Mulheres, eu digo que eu sou encantada por cada uma de vocês, né? Por tantas demandas, mas a gente não pode esquecer do autocuidado. Cuide-se, né? Prepare-se para esse momento. É inevitável o nosso desgaste do tempo, né? Porém, a gente pode viver melhor, com qualidade e sem esses sintomas que às vezes, né, nos entristece, deixamos sem energia e parece que muda todo o nosso processo de vida. Então, vá ter mais energia, disposição, viver a vida, né, com mais vigor realmente e sem se preocupar com esse processo de ser só estética. Então, você consegue, conta com a Nutri.